Estamos dando início aqui a mais um podcast das Canves, hoje recebendo o nosso querido conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Domingo Taufel. Meu nome é Juscelino Brezeski, eu sou superintendente das Canves. Sou Danilo Torezani, assessor especial das Canves. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para se manter atualizado e receber todas as nossas postagens futuras. E não esqueçam também de compartilhar em todas as suas plataformas digitais. Publica lá e ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. E o nosso trabalho de hoje começa, né, nosso bate-papo vai ser dividido em duas etapas, né? A primeira etapa, nós vamos conhecer um pouco do nosso entrevistado, né, nosso conselheiro Domingos Taufel. Doutor, vamos começar. Como que o senhor deu início à sua vida pública? Na realidade, eu comecei a participar, isso há mais de 40 anos atrás, dos grupos de jovens, né, da Igreja Católica. Então, a partir daí, eu passei a ver um pouco mais os problemas sociais, né, as dificuldades que a população tinha na época. E então comecei a ter uma atuação política, isso em 81, que culminou depois em 88 de eu ser eleito vereador por Vila Velha. 2 mandatos, né? 2 mandatos, fui eleito em 88, depois reeleito em 92, depois em 96 eu não fui mais candidato a vereador, cheguei até a ser candidato a prefeito na época, mas aí depois eu passei a me dedicar mais à parte de estudos, né? Eu já era formado em engenharia e depois fiz o curso de Direito a partir do ano 2000. A sua chegada no Tribunal de Contas foi via concurso público, né? Foi via concurso público. No ano 2000 eu lancei o livro Manual do Candidato a Vereador. Em 2001 eu comecei o curso de Direito, eu já era formado em engenharia, como eu falei aqui para vocês. E em 2009 abri o concurso, já formado em Direito, abri o concurso para Procurador de Contas, que é o Ministério Público de Contas, que deve atuar junto ao tribunal. Na época, quem atuava no Tribunal de Contas era o Ministério Público Estadual. É o que foi entendido pelo Supremo como inconstitucional. Então, a partir daí, o tribunal foi obrigado a abrir um concurso específico, como é em outros tribunais de contas do Brasil. Então, eu fui nomeado em 2010, né, por concurso público, para Procurador de Contas. E depois, final de 2001, para conselheiro. O senhor é um dos conselheiros mais, me perdoe os outros, mas um dos conselheiros mais renomados, né, lá do tribunal na atualidade, né? O senhor tem uma participação muito ativa, né, entre as entidades, né, dos movimentos populares, do movimento social, né, do movimento político. O senhor passou por todos os cargos dentro do tribunal, de presidente, né, e hoje é ouvidor. Qual foi o maior obstáculo, o maior desafio dentro desses cargos? Qual o cargo que desafiou mais o senhor? Todos eles são desafiantes, mas queira ou não, assumir a presidência 2014, 2015 foi desafiante, porque eu não tinha tanto tempo assim de tribunal, embora eu já tinha tido experiências anteriores, né? Porque o que me ajudou nesse ponto foram as experiências anteriores, porque eu fui do Legislativo por ter sido vereador, fui do Executivo porque fui servidor efetivo da Prefeitura de Vitória durante muitos anos, e antes de entrar no tribunal fui presidente de uma autarquia, que é o IPANV, Instituto de Previdência, o instituto que cuida da previdência dos servidores municipais de Vitória. Então eu já tinha tido uma experiência no Legislativo, no Executivo, depois uma experiência no Ministério Público de Contas e, por último, essa experiência no tribunal. Então essas experiências anteriores de gestão contribuiu muito para eu conseguir exercer, acredito eu bem, a presidência do Tribunal de Contas. Mas foi muito desafiante. São muitos problemas, muitas situações, coordenar todo aquele trabalho. O nosso Tribunal de Contas, ele tinha uma imagem de bicho-papão, né? Ao contrário de hoje, né, que o Tribunal de Contas hoje ele é mais, digamos que ele seja mais brando, mas ele é mais orientativo, né? Ele notifica antes de dar a punição, né? E a gente está na vida pública há muito tempo e a gente acompanhava que quando chegava um processo, lá, um documento do Tribunal de Contas, aquele assessor ficava todo mundo desesperado. É bem o bicho-papão. Essa mudança no trato
do Tribunal de Contas com os executivos e legislativos se deu por algum motivo especial? Primeiro, realmente, a qualificação hoje dos conselheiros. Você falou eu como um conselheiro renomado, mas lá realmente nós temos 7. Se você analisar a vida de cada um dos 7 conselheiros, toda a experiência anterior que eles carregam, ela é muito grande. E essa experiência hoje juntou com a visão que nós temos dessa parte da importância do tribunal orientar. O tribunal fiscaliza, o tribunal pune se necessário, sim, mas ele busca orientar, busca informar bem, formar bem os gestores, porque não é nosso interesse que os gestores errem, nosso interesse é que os gestores acertem. E tivemos aqui, por exemplo, igual o Roque Chile, que deu entrevista aqui também, estava falando comigo que lá ele conseguiu reduzir a despesa com o pessoal da Câmara. Então, nós temos vários... o tribunal, para aqueles que defendem que nós temos que punir a todo mundo, eu devo informar que hoje no Espírito Santo nós temos os municípios cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Isso é um dado importante. Sim. Então, essa atuação do tribunal de orientar primeiro e punir depois, ela tem dado resultados efetivos que nós temos no Estado. O Estado com a conta equilibrada, os municípios, na sua grande maioria, mesmo com dificuldades que tenham, estão com as contas equilibradas. Então, essa mudança de postura, ela, muito pelo contrário, ela não contribuiu de maneira nenhuma com a impunidade. Nós continuamos punindo, mas os municípios estão agindo melhor. Esse é o ponto importante. Para a sociedade, isso é importante, as contas estarem equilibradas. Entrando nesse campo dos vereadores, né, do nosso Poder Legislativo, municipal, o senhor tem o livro, né? Foi editado 2 vezes. Sim, 2 vezes. 2000 e 2020. Por que essa distância tão grande de uma edição para outra? Sim. Desde 96, quando eu encerrei meu mandato de vereador, eu já havia percebido, desde o início do mandato, que havia poucas informações para os candidatos iniciantes. Porque para você atuar numa campanha, você tem que saber um pouco de direito eleitoral, sim, um pouco sobre marketing político, um pouco sobre orçamento, funcionamento da Câmara. Então, se um candidato a vereador fosse buscar um livro, um curso sobre cada um desses assuntos, especialmente para as pessoas mais simples, né? Porque a vereança é acessível a todos e todas as pessoas que queiram atuar nisso, seria muito difícil. Então, eu busquei desde 96, já 26 anos atrás, era meu sonho construir algo que fosse simples, de fácil assimilação para as pessoas. Então, foi por isso que eu construí, para o ano de 2000, o lançamento desse livro, o Manual do Candidato a Vereador e tal, que na época realmente foi uma novidade, assim, que nós falamos lá sobre até como é que o vereador usa a internet, sim, usa a informática. Já em 2020, falamos sobre as redes sociais. Mais avançado, né? Evoluiu muito. Evoluiu bastante. A coisa. Mas por que essa diferença toda? É porque nesse período é que você construir um livro, reeditado, dá um certo trabalho. Sim. Nesses 20 anos, foi o período que eu fiz o curso de Direito, depois estudei para o concurso do Tribunal de Contas, depois entrei no Tribunal de Contas e fui pegando desafio atrás de desafio, quer dizer, com apenas 2 anos de tribunal, fui escolhido para ser conselheiro, assumi a corregedoria nos 2 primeiros anos, depois assumi a presidência, depois a ouvidoria, uma série de processos para dar conta. Então, isso tudo acabou não restando um tempo, né, para poder, a cada 4 anos, podermos reeditar o livro, porque é importante ele ser reeditado a cada 4 anos, porque a legislação muda rápido, algumas, né, coisas e tal. Mas pretendo agora para 2024 reeditá-lo, fazer a 3ª edição. E contribui muito para os candidatos, né? Ter um primeiro contato, que às vezes, igual o senhor colocou, né, a disputa pela vereança, o sujeito sabe assinar o nome, ele pode ser candidato, é a vontade dele. E às vezes ele ganha a eleição, né? Nós tivemos um caso em 2020, que a vereadora foi eleita e ela ligou para a gente desesperada, porque ela tinha sido eleita. O que eu vou fazer? Qual é o meu papel? Porque... Né? Quer dizer, porque eu não sabia que eu ia ganhar a eleição, mas ninguém sabe. Né? Então, a assim, maioria pensa que vai ganhar e perde, ela foi o contrário. Ela foi o contrário, né? Difícil acontecer então, isso. Então, assim, quando você tem uma ferramenta dessa, né, igual o livro, com simplicidade, fala uma linguagem mais popular,
né? Porque às vezes você pega um texto na internet, pega uma coisa mais técnica, né? E se o vereador ele não tem, ele é daquela parte simples da população, o técnico não vai fazer efeito para ele. Já a sua leitura é uma leitura mais popular, né? Mais direcionada por... E os candidatos a prefeito, a deputado, a senador, os outros cargos, eles têm toda uma estrutura. E depois também, quando se assume um mandato na Assembleia Legislativa, também tem uma muito estrutura, assessor, né? tem tudo mais. O vereador, ele só vai ter essa estrutura, depois de eleito, só vai ter essa estrutura nas câmaras maiores, que as menores ele não tem. Não tem. Então, você pode informar para as pessoas também onde a gente encontra esse livro, algum local ou site? É na Editora Fórum, né? Editora Fórum, você vai lá, editoraforum.com.br, e lá vai ter, me parece que a edição passada, como foi na pandemia, eles fizeram uma edição muito limitada em material impresso, porque foi na pandemia, não pôde ter assim em 2020 um lançamento, né? Porque realmente o ano 2020 nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos nada, então a única forma de impedir a Covid era o isolamento. Sim. Então não foi possível isso, mas eu acredito que numa próxima versão, que nós vamos trabalhar para 2024, podemos ter um lançamento presencial. E nós vamos ajudar na divulgação. Perfeitamente, né? Obrigado. Aí doutor, a gente, falando agora sobre o papel do vereador, qual seria as prerrogativas principais do mandato do vereador? O vereador tem um papel, mas também tem suas prerrogativas, né? Quer dizer, ele tem a inviolabilidade para suas opiniões, palavras e votos, então ele pode, em regra geral, falar o que ele quiser no mandato, mas desde que seja coisa do mandato, esteja na circunscrição do município, não podendo, é claro, ferir o decoro parlamentar, né, ou qualquer coisa que extrapole isso, porque desqualifica o mandato. Mas ele tem essa prerrogativa, é importante ele utilizá-la bem. O vereador não tem a prerrogativa que tem os deputados e tudo de imunidade processual. Ele não tem. Se ele sofrer qualquer questão criminal, ele vai ser julgado como outro cidadão. O Poder Legislativo não pode sustar, assim como a Assembleia pode, um processo criminal contra um deputado, a Câmara não pode. O máximo que ele tem, o vereador, é a prisão especial. Mas não entendam prisão especial como prisão melhor. Prisão especial, apenas que no direito a palavra especialidade, ela vem de coisa separada. Então, realmente, quando o vereador é preso, ou, por exemplo, quando um policial for preso, ou uma autoridade for presa, ela tem que ser colocada separada dos demais presos. É a única questão, até por uma questão de segurança. Então, ele tem. E tem a prerrogativa do mandato, de poder exercer livremente seu mandato, de poder falar, questionar, exercer as suas funções, né, de fazer as leis, de fiscalizar, de julgar, em alguns casos, que ele julga a prestação de contas do prefeito, a partir do parecer prévio do tribunal. Então, ele tem todas essas funções aí, e as prerrogativas ajudam no exercício dessas funções. A gente tem visto, principalmente no interior, nas câmaras do interior, e a gente acompanha muito isso, que algumas câmaras exerce aquela função de puxadinha do executivo, né? Geralmente, na cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo, o sujeito não quer se indispor com ninguém. Como é que fica a questão da independência de poder nessa questão das câmaras do interior do Estado? O vereador ele tem que fiscalizar o executivo. Quer dizer, fiscalizar o executivo não quer dizer, invariavelmente, que vai ser oposição ao executivo. Ele tem que fiscalizar com rigor, mas ele vai naquilo que o executivo mandar e for correto, entender bom, ele tem que também aprovar. Porque tem locais também que as câmaras acabam tentando impedir demais o trabalho do prefeito. Tem que ter uma relação harmônica, fiscalizar, votar as leis orçamentárias e assim por diante. Mas é claro que o vereador tem que manter essa independência, com certeza. É porque aí também há um problema da expectativa da população. A nossa população foi criada com aquela visão cultural de que o vereador é um despachante de luxo, ele tem que resolver seus problemas pessoais, arranjar um emprego, arranjar um ônibus para expulsão, marcar uma consulta, conseguir obra para o bairro. Então, os vereadores, queiram ou não, para atender a população, acabam tendo que se aliar ao executivo para fazer essas coisas, mas isso acaba degenerando o papel do legislativo. Na verdade, é uma cultura que já veio errado lá de trás, né? É uma cultura muito antiga.
Eu, nos meus mandatos de vereador, sempre trabalhei contra ela, sempre tentei divulgar o diferente, né, que nós temos que legislar, fiscalizar, né, mas ela está muito arraigada na cultura. Quer dizer, a lei não, a lei ela coloca, a Constituição coloca o vereador como legislador e fiscalizador. Sim. No máximo, o vereador participa, por exemplo, no orçamento. No orçamento ele participa porque ele vota o orçamento. Temos também a questão das emendas parlamentares, né, que eu entendo até que seja uma degeneração em virtude dessa cultura. Como é uma cultura muito grande que o parlamentar tem que fazer obra Sim. e não fazer lei, acaba forçando tudo isso. E no próprio Congresso Nacional, nas assembleias e algumas câmaras também acabaram trabalhando com emendas parlamentares, que é um assunto que eu nunca assim, estudei profundamente, né, mas é uma questão que eu acredito que não é o melhor. Algumas câmaras no Estado, e assim, bem superficial, está iniciando agora um estudo da criação do projeto das emendas impositivas. Sim, como foi feito no Congresso Nacional. Isso. Né? O senhor acha que esses projetos das emendas impositivas poderia dar mais autonomia, né, para os vereadores? Olha, realmente, quando a emenda não depende da sanção do Executivo, sim, poderia dar. Né? Mas, ao mesmo tempo, num município, por exemplo, que tenha, municípios grandes, tenha 100 bairros e 17 vereadores, quer dizer, isso reforça a ideia que o vereador representa um bairro, né? Quer dizer, aqueles bairros que não tivesse vereador, podia ficar sem recursos, sim. E o município tem que entender a todo mundo. O vereador não representa um bairro. Ele pode até ter um eleitorado maior num bairro, numa faixa de profissionais, né? Aquele que representa a saúde, a educação, ou tem setores, mas, de certa forma, a administração pública tem que ser como um todo. Então, quer dizer, hoje em dia é possível, como o Congresso fez, por simetria de forma, os estados e municípios também podem fazer. Mas eu não vejo como algo positivo a questão do vereador fazer emendas individuais, seja por orçamento impositivo ou não. Mas é claro que o orçamento impositivo ele é melhor porque não fica na dependência do Executivo. Dá mais autonomia. Dá mais autonomia. Doutor, a respeito sobre a quebra de decoro, ele se limita somente aos espaços da Câmara? Olha bem, isso é um outro ponto controverso. Na realidade, fala o seguinte: no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, se aquilo for no exercício do mandato, então, por exemplo, o prefeito faz um discurso numa comunidade, longe da Câmara, mas dentro do município, reclamando da atuação do prefeito. E aí ele, de certa forma, usa palavras mais ácidas e tudo, né? Quer dizer, se ele quente, né? Se ele está na circunscrição do município, não é problema. E se também está no exercício do mandato, porque se for algo assim fora o mandato, uma questão pessoal, outra questão fora do mandato, também não estaria presente a inviolabilidade. Mas eu lembro aqui, por exemplo, na Grande Vitória, que tem um problema disso, porque a Grande Vitória, ou os municípios de região metropolitana, você circula pelos municípios, ou quando, por exemplo, sai uma nota na imprensa, a pessoa de Vila Velha vai em Vitória dar uma entrevista, por exemplo. Isso seria ou não fora do... Quer dizer, eu entendo que se ele fez relacionado ao município dele, mesmo que tenha sido veiculado, porque a imprensa você não tem controle onde ela vai veicular. Sim. Mas se ele fez direcionado ao município dele, né? Claro que o ideal é utilizar o menos possível do recurso. Você tem que fazer uma denúncia dentro de padrões, dentro de... fundamentada, né? Fundamentada, com urbanidade também, né? Então, embora nem sempre é fácil, quando a polarização no município é maior e tudo mais. Né? Mas o importante é isso, no exercício do mandato e dentro da região do município. Não precisa ser da Câmara em si. Né? Tem que ser no exercício do mandato, porque o mandato não é só na Câmara. Se você vai fiscalizar uma obra, é exercício de mandato. Se você vai debater com a comunidade sobre qualquer assunto relacionado ao município, é exercício do mandato. Então, não ficaria circunscrito à Câmara. Nessa questão do decoro, eu quero entrar um pouquinho na questão da participação da mulher na política e mais precisamente,
da forma com que boa parte das mulheres são tratadas dentro dos parlamentos. Nós temos nas CANVs, as CANVs Mulher, né, que é coordenada pela nossa querida vereadora Patrícia, aqui de Vila Velha, e a gente tem algumas câmaras municipais no interior, né, e também aqui na Grande Vitória, que as mulheres são muito agredidas, né, verbalmente por seus pares nas câmaras, e no interior é mais complicado ainda, porque aqui na Grande Vitória tem o olho da mídia, né? Qualquer ataque que uma vereadora sofra, né, tem a imprensa para poder ajudar a fazer a defesa. E no interior, geralmente, o mínimo, são 9 vereadores e uma mulher. Ela se sente mais recuada, né, porque os vereadores fazem uma certa pressão. Nós tivemos alguns casos específicos, né, de Conceição do Castelo, por exemplo. Nós recebemos uma ligação da vereadora por volta de 11 da noite, depois de terminar a sessão, que o vereador agrediu ela, né, xingou a mãe, xingou o pai, mandou ela tomar naquele lugar, aquele negócio todo, e ela não sabia o que fazer, entendeu? Como que o senhor orienta uma questão dessa natureza? Primeiro, é lamentável que isso esteja ocorrendo. Inclusive, no livro, o Manual do Candidato a Vereador, eu dediquei um capítulo para a mulher candidata, falando um pouco das dificuldades, das orientações, do que é importante fazer e tal, né? Mais assim, durante a campanha, que na campanha também há uma agressão muito forte, né? Isso, inclusive, nos últimos anos tem piorado. Né? No passado, eu lembro, quando fomos exercer o mandato, tinha poucas mulheres vereadoras, mas praticamente não sofria ataque. E quando sofriam ataques, a Câmara reagia, de certa forma, ou se não punia o vereador, pelo menos o advertia, e ele parava de fazer isso. Hoje não. Porque o primeiro passo disso, quem tem o primeiro passo para julgar pelo decoro é a Câmara Municipal. Então, o vereador tem que fazer uma representação na própria Câmara, para a Câmara fazer o decoro. Mas, em regra, as nossas câmaras não estão tomando posição. Sim. Elas estão, né? Por isso que é importante a posição aí das CANVs nesse processo, acho que acompanha. Eu acredito que é importante que a vereadora, mesmo que a Câmara não queira se pronunciar, ela tem que fazer uma representação, se não tiver corregedoria na Câmara, ao presidente da Câmara, tem que fazer uma representação fundamentada, porque caso o presidente não tome providência nenhuma, ele pode ser punido no futuro, pode ser, pelo crime de prevaricação, que é quando você não toma providência, você deixa um processo parado, você não manda para frente um processo. Então, ela deve fazer isso, mesmo que a Câmara não vá tomar providência nenhuma, tem que fazer isso para registrar a situação. Porque se ela não registra, depois ela não pode ter provas de que ela tomou, que ela buscou. E aí o caminho também é encaminhar para o Ministério Público Estadual, né, para que possa também tomar providências. E também há uma questão de ordem cultural, né? Nós temos que realmente respeitar todo mundo que está no parlamento, sejam homens ou mulheres, né? É importante que haja o respeito em si da Câmara Municipal. Mas isso é um capítulo muito ruim da nossa história, essas agressões que estão sendo feitas, né? A própria vice-governadora do Espírito Santo sofreu agressões há pouco tempo nas redes sociais, então nós temos que denunciar isso o máximo possível. Eu sempre falo para as vereadoras que quando nós criamos as CANVs, em 2017, nós tivemos o cuidado de criar os 2 núcleos dentro das CANVs, que é o núcleo das mulheres e o núcleo da juventude. Né? Nós ainda não conseguimos avançar no núcleo da juventude, mas avançamos muito no núcleo das mulheres, que nós tivemos, né, a doutora Renata Fiore, lá de Cachoeiro, como uma das primeiras coordenadoras, e a gente sempre fala o seguinte, para as vereadoras, a gente faz os fóruns, né, o Fórum Estadual de Vereadoras, e a gente coloca para elas que lá dentro do parlamento, o voto delas tem o mesmo peso do voto de qualquer um dos vereadores homens, não tem diferença. Né, que elas não tem que se amedrontar por causa disso. Pode partir para cima, defender, fazer a defesa do projeto, que o voto de vocês é igual. Mas ainda assim a gente tem alguns casos no interior que envergonha, né, a categoria. Aqui na capital, Vitória mesmo, nós temos um problema sério na Câmara de Vitória, de um vereador que, difícil a sessão, que ele não agride as 2 vereadoras, né,
por questões partidárias, porque é do PT, é do PSOL, né, e se incomoda com a roupa. E a gente sempre fala assim, eu falo com a Patrícia, nossa coordenadora, que a gente tem que tomar uma ação mais enérgica, né? Porque como o município não tem Procuradoria da Mulher, eu falo com a Patrícia, a gente precisa de fazer uma representação lá na Procuradoria Estadual da Mulher, para o vereador ser chamado lá, para ele passar a vergonha, né, de ser notificado, né, de dar as explicações dele, porque não justifica uma violência contra a mulher por uma questão de opinião, né, por divergência de opinião, né? Não, realmente é importante todo esse trabalho, né? Quer dizer, você pegar, fazer as representações, quer dizer, na própria Câmara, no Ministério Público Estadual, e em outros locais que seja possível. Registrar os fatos. Registrar, né, os fatos, isso é importantíssimo. Também é importante divulgar, quer dizer, que nós temos aí há alguns anos muitas pessoas disseminando ódio nas redes sociais, né? Sim. Na verdade, é importante avisar as pessoas que quem odeia não é feliz. As pessoas que odeiam são infelizes, né? Elas não vão chegar a lugar nenhum com são ódio. São amarguradas, né? São amarguradas com tudo. Acham que a culpa é dos outros. Então querem, né, xingar todo mundo, pensa que isso é o caminho, mas não é. Pode até dar resultado parcial, ter momentâneo, né? Mas isso não terá resultado eficiente no futuro. Então é importante que a gente tenha clareza disso. Tá. Doutor, a gente desenvolve dentro das Câmaras nosso projeto que nós criamos em 2019, o Capacitar para Legislar, né, que o senhor, obviamente, é um grande parceiro, né, junto com o professor César Albenes, né, com o doutor Caleb Salomão, doutor Hélio Maldonado, né, do professor Hernandes, lá da Assembleia Legislativa, mas o professor Rony. Qual é a importância que o senhor vê nesse projeto de qualificar não só o vereador, mas também o corpo técnico das câmaras municipais? Sem dúvida nenhuma, importantíssimo, porque se a Câmara, olha bem, a Câmara é o poder legislativo. O poder legislativo é o poder que cria normas. Embora as normas que a Câmara cria, as leis, no caso, são mais restritas ao município, não são leis nacionais e tal, mas são leis, mas mesmo assim são leis. Leis que são objeto de que todo mundo tenha que obedecer. Por exemplo, se um condomínio faz um estatuto, ou uma associação de moradores, é uma norma entre as pessoas que estão lá participando. Mas a Câmara não. A Câmara faz leis que valem para todo mundo do município. Então tem que ser uma lei bem elaborada, tem que ser uma lei consciente de que aquilo vai... Muitas vezes a lei pode ter até uma boa intenção, mas ela não é bem feita, não é bem elaborada, é inconstitucional, vai dar mais problema do que trazer soluções. Então capacitar é importante. Então ressalta que o trabalho que a diretoria, né, todo mundo das câmaras tem feito, de orientar sobre os diversos assuntos relacionados diretamente ou indiretamente ao mandato do vereador. Então, para o vereador possa conseguir legislar, analisar realmente as leis, não só propor leis, mas votar as leis que vêm da prefeitura, as propostas, que outros vereadores façam, ver aquilo que ele vai acompanhar, aquilo que ele não vai acompanhar. E para preparar para fiscalizar também, fiscalizar com eficiência, conhecer as leis que regulam o município, conhecer melhor a administração local, para poder fiscalizar com mais eficiência. Então, o trabalho de capacitação é fundamental para isso. Existe algum... nós estávamos numa reunião no Tribunal de Contas, e numa conversa com o conselheiro Sérgio Abudib, a gente estava falando sobre essa questão das câmaras fazer esses altos valores de devolução, né, no final do ano, e algumas dessas câmaras não tinha nem água para beber durante o ano todo. E as câmaras não investem na capacitação dos seus vereadores. Existe algum impedimento na questão do investimento na qualificação por parte das câmaras, ou é excesso de zelo, ou é desconhecimento dos gestores? Olha, eu acredito que não há seu impedimento, porque a Câmara tem um limite máximo para gastar. Sim. E é importante isso, porque quando a Constituição foi feita em 88 não tinha esses limites. E algumas câmaras, com o tempo, começaram a extrapolar, gastar 20%, 25% do orçamento municipal. Não dá, não pode. A Câmara tem que gastar, mas não. Então tem que cumprir os seus limites.
E qualquer despesa pública tem que verificar se cumpre a Lei 4.320, se cumpre a LRF, se tem toda a fase que foi feita, precisa ou não de licitar, tem que cumprir realmente. Aí já é outro tipo de formação, quer dizer, os presidentes da Câmara têm que ter uma formação mais específica na parte administrativa. Formação de gestores mesmo, né? Porque a Câmara é como se fosse uma mini prefeitura. Faz concurso público eventualmente, faz licitações, paga remunerações. Só que, é claro, num tamanho bem menor do que uma prefeitura, com complexidade menor, mas tem essas dificuldades. Então, é importante, conhecendo todo esse trâmite, mas não há, porque é uma forma de fazer, tem que fazer bem feito, né? Quer dizer, não é a Câmara pegar e mandar a Câmara toda para viajar para um local, né? Quer dizer, Sim. não dá. O vereador pode ir para outros eventos fora, não tem problema, desde que seja dentro de uma questão de razoabilidade, proporcionalidade. E, eventualmente, a Câmara também chama pessoas de fora para poder fazer a capacitação dela, ou pagar algum curso fora que seja possível fazer. Então, é possível, sim, essa verba de capacitação é importantíssima para a Câmara, mas desde que seguidos os trâmites legais para qualquer despesa pública. Ainda dentro das prerrogativas da Câmara Municipal, no exercício do mandato dos presidentes, não existe necessariamente a obrigatoriedade do gestor de ter recurso no caixa para devolver no final do ano. Né? Se ele gastou, né, dentro da lei o recurso que tem na Câmara, está tudo comprovado documentalmente, ele não tem a obrigação de juntar recurso para mandato. Não, ele tem aquele limite máximo. Sim. É claro que é importante que o gestor economize durante o ano. Por quê? Porque para não ter uma surpresa no final do ano dele ter que, de repente, gastar mais por causa de uma situação que ele precisou gastar e extrapolar. Então é importante ter essa margem. E segundo também, o quanto mais a Câmara puder economizar, é melhor para a realidade do município, porque o município tem que atender a várias questões. E hoje tem sido importantíssimo todo o trabalho de câmaras, de prefeituras, que conseguem economizar para poder investir no essencial. Mas é claro que ela não precisa, não é obrigatório que ela vá ter que devolver. Né? Quer dizer, o que ela não gastar hoje é obrigada. Antigamente não era obrigatório, hoje tem uma emenda constitucional que obriga. O que sobrar no final do ano tem que ser devolvido, se não foi gasto. Mas ela gastando até o limite dela, ela pode gastar. Doutor, a respeito também da questão da capacitação e qualificação que a gente está falando, como todo ano é mandado para a Câmara fazer a votação dos gastos do prefeito, né? Do orçamento da prefeitura. Então, assim, muitos vereadores, às vezes não tem um certo conhecimento ou não teve uma boa leitura, como esse vereador vai fazer a análise dessas leis orçamentárias? Por exemplo, vai chegar a LOA, a LDO, como ele vai fazer essa leitura? A quem ele vai recorrer? Realmente é importante que o vereador faça uma capacitação em orçamento. Né? Quer dizer, acho que pode ser até um dos próximos eventos das câmaras, ver alguém que consiga falar do orçamento de uma maneira mais simples. Sim. O que é 4.320, o que é LRF, o que é uma LOA, uma LDO, um PPA, que é a cada 4 anos, o que tem que conter nisso, o mínimo e máximo que tem que conter, para que o vereador possa, vereadores e assessores, onde tiver os assessores, porque é a principal lei que a Câmara vota, em termos da organização municipal. Todo ano ela tem que votar uma LDO e uma LOA, e a cada 4 anos um PPA. Então, é importantíssimo que a Câmara se prepare nisso. Então, é importante um curso sobre orçamento, de maneira simplificada. Até a nossa ideia agora, no próximo ano, como vai ter uma mudança agora, né, que a cada biênio, né, tem novos presidentes, a nossa ideia é fazer, no mês de janeiro, início de fevereiro, fazer um fórum, né, uma capacitação para as mesas diretoras, né, justamente dentro dessa questão da gestão pública, né, até pegar a experiência, por exemplo, do presidente da Câmara de Linhares, que tem um bom trabalho que ele executou, para poder fazer uma palestra como foi, né, para orientar os novos presidentes que vai chegar dentro da gestão deles, né? Eu acredito que seria importante no pós-eleição desse ano, quer dizer, que já começa o período da escolha dos novos presidentes de Câmara, e já começar a se prepararem, desde já,
Sim. Uma ideia disso, realmente a questão de gestão, que envolve orçamento, licitações, concurso público, relação com o executivo, porque o vereador como um todo tem uma relação com o executivo, mas o presidente da Câmara tem uma relação mais que administrativa. Então ele tem que ter realmente um conhecimento maior que os demais vereadores nesse aspecto. Vai ser muito necessário para ele conseguir exercer bem o mandato. Essa questão, das contas, né? Uma coisa que chama muita atenção na cidade, principalmente na cidade pequena, fala assim, chegou as contas do tribunal, do prefeito, do referendo do mandato passado. Aí via aquele alvoroço. Vamos ver como é que foi, veio a favor ou veio contra? Aí o tribunal manda o parecer. Aprovado com ressalva. Ou negado com ressalva. Aí começa a politicagem. Aí você começa... Como é feito o processo de avaliação dessas contas pelo tribunal? Né? Porque tem todo um corpo técnico do tribunal de auditores que avaliam isso, né? Porque nós tivemos casos em alguns municípios que as contas foram aprovadas com ressalva, mas foi negado pela Câmara. Aí a Câmara negou, o gestor, o prefeito, entrou na Justiça e a Justiça mandou voltar e manter os direitos do prefeito que foi candidato a prefeito e ganhou a eleição. Olha bem, primeiro, o julgamento do tribunal não é bem um julgamento, que no caso de contas, o tribunal emite um parecer prévio. Sim. Quem vai julgar é efetivamente o Executivo Municipal. No Tribunal de Contas, em regra, o trabalho é mais técnico, a análise é técnica. Na Câmara Municipal, em regra, política. É política. Então, isso costuma ter essas diferenças. Mas, primeiro, o tribunal, então, emite um parecer prévio, que pode ser opinando pela regularidade das contas ou pela irregularidade. Mas tem uma terceira situação. Quando há algumas irregularidades, mas elas não têm condão de macular as contas, é que vem a regularidade com ressalvas. Por exemplo, a prefeitura tem que gastar 25% da receita de impostos, não é do orçamento todo, de impostos e das transferências de impostos com a educação. Mas vamos supor que o município gastou 24,9999 e por algum probleminha não chegou a 25 e entendemos que aquela situação não macularia as contas dele. Então, há uma irregularidade? Não chegou a 25% exato. Mas a diferença foi insignificante. Sim. Então, aí numa situação dessa, quer dizer, você vai punir a mesma pessoa que gastou só 22 ou 21, quer dizer, que aí foi grave, ou 24 e tal, daquele que gastou 24,999, quer dizer, ficou perto, ficou um pequeno percentual, ou teve um problema, muitas vezes, de situação que acabou, uma obra que foi embargada, está construindo uma escola, uma obra embargada, algumas situações que aconteceram aí, justificadas, que então levaria a entender que não caberia, ele não mereceria a rejeição das contas, mas também não a aprovação. Então seria aprovação com ressalvas, que é igual a aprovação. A aprovação com ressalvas, ela não é rejeição de contas. A ressalva é apenas porque houve algumas pequenas irregularidades que não merecem a reprovação. Que não houve prejuízo para o erário público. Não há prejuízo. Aí quando chega geralmente na Câmara, e o artigo 31 da Constituição Federal fala que no caso das contas municipais, o parecer do tribunal somente deixa de prevalecer por 2/3 dos votos. Então, no caso dos municípios, o parecer do tribunal é muito importante, porque para você reverter a decisão, você tem que ter 2/3. Por exemplo, a Câmara tem 21 vereadores, 14 vereadores têm que votar contra o parecer do tribunal, para reverter a decisão. Se o tribunal der pela rejeição, você tem que ter 14 para aprovar. Se o tribunal der pela aprovação ou com ressalvas, tem que ter 14 para rejeitar, com 2/3 para rejeitar o que vem do tribunal. Então, o que vem do tribunal é muito, muito forte. Mas, muitas vezes, geralmente há uma questão política e essa é muito ruim essa situação quando acontece. Por exemplo, o prefeito tem a aprovação das contas pelo tribunal, ou com ressalva ou sem ressalva, chega lá e aquela pessoa foi prefeito no passado e é candidato na próxima eleição. Então, há uma tendência do atual prefeito trabalhar com os vereadores para rejeitar as contas. Para tirar uma pedra do caminho. Né?
Essas atitudes, se a Câmara sucumbe aí, desmerece um pouco. É importante que a Câmara olhe, vem cá, realmente ele errou e tal, vamos rejeitar as contas. Ele acertou, vamos aprovar as contas, tirar um pouco isso do contexto. Quanto mais a Câmara tirar do contexto político e entrar na seara técnica e tudo, mais ela vai ter credibilidade. Então a credibilidade depende um pouco disso. Mas quando acontece porque na verdade o Tribunal de Contas ele emite Um parecer prévio. Um parecer prévio, né? Se o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, aprovado com ressalva, e a Câmara nega, existe algum posicionamento do Tribunal? Tipo, a Câmara tem que se explicar o porquê que foi? Não, porque o vereador tem a prerrogativa, ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Então, se ele, por exemplo, se durante o procedimento, primeiro, ele tem que dar... Teve uma Câmara aí que precisou, a Justiça mandou voltar atrás, porque ela não deu direito de defesa ao prefeito. Sim. Então, por exemplo, para a Câmara rejeitar, a Câmara aí ela vira uma autoridade julgadora. Naquele momento, ela vai julgar e praticamente dar a última palavra sobre o mérito daquelas contas. Então, a Câmara tem que dar prazo, em regra de 30 dias, para o prefeito se explicar, o ex-prefeito, quem estiver sendo julgado. Tem que fazer todo o procedimento. Então, ela, a partir daí, se ela acertar em todos os procedimentos, a decisão dela tende a ser definitiva. Sim. Então, pode gerar. Agora, vai gerar inelegibilidade do prefeito ou não? Depende. Por quê? A inelegibilidade não é decidida pelo Tribunal de Contas nem pela Câmara. Ela é decidida pela Justiça Eleitoral, que exige que haja atos de improbidade, atos dolosos. Isso está na lei da Justiça Limpa. Né? Isso. Então, hoje já existe alguns requisitos a mais. Agora, inclusive, foi colocada a questão da necessidade do prejuízo ao erário. Então, a Justiça Eleitoral depois vai analisar se torna ou não inelegível. É porque a gente teve, aqui no Estado mesmo, umas 2 ou 3, 4 prefeituras, né, que teve problema com os eleitos, né? Nós tivemos Boa Esperança, que teve eleição após, né, o período normal, porque o prefeito não pôde assumir, né? Próprio Itapemirim. Itapemirim está sendo toda hora com problema. Itapemirim, entra prefeito, sai prefeito, e o problema acho que continua agarrado com isso lá, porque nunca vi lugar para trocar de prefeito. E nós temos um problema sério com infelizmente, os nossos municípios, alguns da região litorânea, 3 ou 4 aí, que arrecadam muito com petróleo, por causa dos royalties, né? Aí acho que pode usar de qualquer maneira, né? Quer dizer, na realidade, daí entender, quer dizer, o dinheiro é importante, seja para a felicidade pessoal ou seja para a administração pública, o dinheiro é importante, mas ele tem que ser bem utilizado. O dinheiro, muitas vezes, com facilidade, ele acaba gerando problemas. Então, assim como eu tenho pessoas que ganham na loteria de uma vez só, um dinheirão, anos depois estão pobres, porque não conseguem trabalhar com aquilo, né? Então, infelizmente, alguns municípios nossos que recebem muito dinheiro não conseguem administrar. É um desafio, mas aí cabe à população escolher bem os seus governantes dessa região. O Tribunal de Contas cabe avaliar as contas quando elas chegam para ser julgadas, mas nós não podemos interferir na gestão local. Mas é importante, realmente esses municípios têm que tomar jeito, sim. Mas você estava falando aí sobre a questão desse problema e dessa instabilidade, sim, né? Exatamente. Mas acho que o papel do vereador, para ele exercer bem o papel dele, acho que é fundamental que ele procure se informar, igual o senhor colocou no início da nossa conversa aqui, boa parte das câmaras no interior, que são câmaras pequenas, elas não possuem, o vereador não tem assessor. Não tem assessoria, né? A gente vê, por exemplo, Divino de São Lourenço, tem 5 funcionários na Câmara, né? Tem 9 vereadores e 5 funcionários na Câmara e praticamente não tem um funcionário para atender cada vereador. Então, a gente tem que estar trabalhando com os presidentes das câmaras esse fortalecimento através da qualificação, né, do vereador. E o importante também, dentro desse projeto nosso, doutor, da qualificação, do capacitar para legislar, que a Ascambis criou em 2019, é que o nosso projeto ele virou um instituto, né? Ele deu tão certo que nós criamos um instituto, nós temos agora o Instituto Capacitar para Legislar, que une Minas e Espírito Santo.
A gente promove a capacitação dos vereadores de Minas, porque as CANVES serviu de referência para criar uma associação em Minas Gerais, na mesma-região do Vale do Rio Doce, que são 102 municípios. Próximos do Espírito Santo. Próximos do Espírito Santo. Então, nós criamos as CANVEVARD, que é a Associação de Vereadores do Vale do Rio Doce. Inclusive, temos um congresso lá agora, dia 7 e 8 de julho, né? Vão receber o governador do estado de Minas, vão receber o presidente do Tribunal de Contas, né, de Minas Gerais, que vai dar uma palestra para a gente. E isso nos motiva mais aqui no Espírito Santo, quando a gente serve de modelo, né? Porque é importante esse projeto de qualificação, porque lá em Minas, por exemplo, como eles me chamaram para poder ajudar, e eu sou meio para frente, eu falei assim, vamos embora, né? É desafio, vamos partir para dentro. Aí eu tirei a sexta-feira para ajudar eles. Eu fui rodar as micro-região, que é a mesma-região do Vale do Rio Doce, ela tem 7 micro-região, né? Porque o estado do Espírito Santo tem 862 vereadores e Minas Gerais tem 852 municípios. Nossa, lá é muito grande, é um país, né? Então Minas é um país. É muito grande. E assim, a gente via a necessidade deles justamente da questão da capacitação. Porque nós tivemos um município lá, um município pequeno, lá de Minas Gerais, que os vereadores não conheciam o governador do estado. Eles não sabiam quem eram os 3 senadores da República do Estado de Minas Gerais. Vereador que atua na política, né? Uma coisa é o cidadão comum saber porque ele não atua, trabalha lá no se seu... Se o sujeito tem mandato, ele tem que ter conhecimento... Minimamente disso, né? De disso, quem é. Né? Não, quem é o vice... Aí foi assim... Quem é o vice-governador. Ele falou assim, mas como é que você consegue levar a vice-governadora, né, para dar uma palestra para vocês? Eu falei assim, quem é o vice-governador de vocês aqui? Não sei o nome dele, não. Eles não conhecem, não sabem o nome do vice-governador. Né? Até porque assim, a distância, né, dos municípios da capital é muito maior do que a nossa realidade aqui do Espírito Santo, né? Que todos os municípios, né, o que é mais distante, pouquinho é 400 quilômetros, 500 quilômetros, que é lá naquela região da divisa com Bahia. Né? Então, assim, a gente viu a necessidade de criar o Instituto justamente para ajudar na qualificação desses vereadores de Minas, e a gente tem como patronese do Instituto a Jaqueline, né, nossa vice-governadora, que nasceu dentro do gabinete dela esse projeto, e nós temos o deputado Ercílio Diniz, lá de Minas Gerais, como patrono representando o estado de Minas Gerais, e vai nos ajudar muito. Né? Nós estamos acabando agora de fazer a documentação do Instituto, até para a gente captar um recurso para poder fazer os projetos acontecer. Então, acho que essa opinião que o senhor tem sobre qualificação nos ajuda muito a fortalecer esse movimento das CANVES e também das CANVEVARD lá em Minas Gerais. Né? Eu parabenizo vocês por ter feito isso. É importante que isso seja exportado para outros estados, né? Especialmente Minas Gerais, que é um estado próximo. E realmente lá são 800 municípios, então o distanciamento deles com relação aos órgãos centrais é muito grande. Muito grande. Nós aqui temos 78 municípios, a diferença é grande. Inclusive, outro detalhe que é importante registrar aqui no Espírito Santo, um dos problemas que aconteceram no Brasil na década de 90 foi a criação de muitos municípios, Sim. pequenos, sem condição e tal. Inclusive, há uns 3 anos atrás, houve um projeto no Congresso, que não foi à frente, que extinguiu alguns municípios no Brasil. Sim. O Espírito Santo só extinguiu um, né? Forma que seria um município com menos de 10 mil habitantes, salvo o melhor juízo. Sim. Que é só o município do Espírito Santo que tem menos que 10 mil. Quer dizer, mas no Brasil todo, me parece que são 1000 municípios. Né? Quer dizer, quando você cria um município muito pequeno, com 3, 4 mil habitantes, você inviabiliza toda a gestão, né? Mas vai ter uma Câmara, vai ter acaba tendo toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. Então, também foi uma questão que depois foi estancada, hoje não pode mais, mas assim, infelizmente, acaba tendo essa dificuldade aí. Justamente essa a realidade de Minas. Né? Muitos municípios muito pequenos, quando nós fomos iniciar o projeto lá, eu fui fazer uma pesquisa, e boa parte dos municípios tem 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. São municípios, na realidade, inviáveis, né? Então, infelizmente, acaba... Se você corta o fundo de participação dos municípios, quebra o município. Nada contra os municípios, Não. Nada contra as pessoas que, né, um dia pensaram que, no passado, o que aconteceu? As pessoas pensavam que com a emancipação ia gerar mais recursos para o município. Só que ela acaba
gerando mais despesa e acaba não gerando os benefícios necessários, né? Então, realmente tem que ter um mínimo, quer dizer, mesmo um município de 10 mil é um município pequeno, mas pelo menos o município tem uma certa condição de existir, de se regular. Manda nosso recado aí. Pessoal, agradecer mais uma vez aí a audiência de todos vocês, né, a participação de vocês, ouvintes, é essencial para o nosso crescimento e reforçar o pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe em suas redes sociais, Instagram, Facebook, e qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários. Isso aí. Então, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo aqui com o nosso convidado especial dessa semana, Dr. Domingos Taufen, né, conselheiro do Tribunal de Contas, foi presidente, foi desembargador, foi corregedor, agora está como ouvidor, né, do Foi tribunal, vereador. Foi vereador. Então, assim, é uma enciclopédia ambulante, né? Está nos auxiliando aqui. Doutor Domingos, que é um parceiro nosso das Canves. Eu gostaria de encerrar, doutor, esse bate-papo nosso, agradecendo a sua disponibilidade, sempre muito gentil em atender os nossos convites. E gostaria que o senhor deixasse, para quem está nos assistindo, os presidentes, os vereadores, da importância das câmaras estar se filiando e fortalecendo as Canves. Com certeza, é importantíssimo que as câmaras se organizem. E temos aqui uma instituição que já funciona há algum tempo, tem feito vários eventos. Então, é fundamental que as câmaras participem, não só se filiem, como enviem seus vereadores e técnicos para os eventos. Alguns eventos como esse aqui, por exemplo, que são gratuitos, né? Que não precisa, você pode acessar a qualquer momento. É fundamental, porque, como eu falei, capacitar é a diferença que você pode fazer para conseguir efetivamente que as câmaras e os mandatos de cada vereador sejam mais qualificados. Sim. Eu quero colocar, que o senhor coloque para a gente também, e eu não posso esquecer desse detalhe, nós passamos por um momento muito difícil, né, nos últimos 2 anos, que foi esse episódio da pandemia. Né, um momento novo. Né, a gente teve que nos reinventar, né, através das mídias sociais, né, não só o tribunal, como todos os órgãos começou a trabalhar remotamente. Qual foi o desafio maior do Tribunal de Contas dentro da pandemia? Tivemos vários desafios, né, que é o desafio de funcionar remotamente, mas, felizmente, como o tribunal tinha acabado uns anos antes de concluir seu processo eletrônico, então nós conseguimos, assim, nós fomos pegos de surpresa no bom sentido, a gente já estava com tudo isso em andamento. Sim. Então foi só implementar de maneira mais efetiva durante a pandemia, mas foi um desafio. Agora, finalizando, nós estamos um desafio grande, quero até aproveitar esse espaço aqui para falar, o tribunal fez uma auditoria, uma fiscalização sobre a questão da imunização, a vacinação, e isso desde 2021, nós estamos há mais de um ano fazendo um acompanhamento. Sim. Eu sou relator desse processo. Foi visto que muitos municípios não tinham condições de vacinação, guardavam vacinas em geladeiras domésticas, não tinha estrutura de vacinação. Depois de algumas recomendações e determinações, hoje nós temos uma estrutura bem melhor e, graças a Deus, temos doses suficientes, especialmente para a Covid, que é o motivador, é o grande problema dessa pandemia, quer dizer, atualmente é essa doença. Só que tem um problema que nós alertamos na última reunião, no último relatório, que é sobre a vacinação infantil. Sim. Nós tivemos, a partir do final de 2020, muitas notícias falsas, feitas por pessoas que realmente não sei por que fazem isso, foram divulgando notícias falsas contra as vacinas. E a vacina é uma novidade, é uma coisa que nos últimos 100 anos não salvou muita gente. Nós estamos aqui na sala aqui com algumas pessoas hoje, se não fosse a vacina, não só esta Covid, as vacinas como um todo, alguns de nós não estaríamos aqui. Antigamente a mortalidade era muito grande, a vacina é uma diferença muito grande. E essa vacina que foi testada no mundo todo e tal, só que essas notícias falsas, para os adultos, elas não colaram. As pessoas foram se vacinar. Independente da sua posição ideológica, o vírus não tem ideologia. Ele ataca quem é de direita, de esquerda. Todo mundo vacinou, ninguém virou jacaré, né? Ele ataca quem é de direita, de esquerda, pobre, rico, preto, branco. Sim. Ele ataca todo mundo tem que estar se protegendo. Só que
Essas notícias falsas colaram na vacinação infantil, que hoje o Estado não está chegando a 60% com dificuldade de crianças de 5 anos vacinadas. Então, estão correndo esse risco. Então, nós estamos alertando isso para os pais, para vacinar suas crianças contra a Covid e outras doenças, porque também outras doenças, sarampo, poliomielite, reduziu a vacinação dessas doenças. Vale ressaltar, né, aproveitando um gancho aí na fala do senhor, que dos casos graves que está acontecendo recentemente, né, da Covid, né, já foi constatado isso através de pesquisas, boa parte deles são de pessoas que não se vacinaram, né? Sim, sim. A vacina não garante uma imunidade de 100%, não. Porque não dá, é uma vacina nova e tudo, ela não garante isso, mas ela garante uma qualidade melhor e uma chance melhor de sobrevivência. Sim. Indiscutível. A gente quer aproveitar também, doutor, para colocar aqui para os nossos vereadores que estão nos assistindo, eu não vou saber falar aqui quais todos os municípios, com os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Águia Branca, São Gabriel da Palha, aqueles municípios em torno ali de Colatina. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e pedir aos vereadores para ficar atento, né, ao convite do Tribunal de Contas, que está acontecendo nas microrregiões, o Seminário de Gestão e Governança. Né? Quando você receber o convite do Seminário de Gestão e Governança, faça a questão de levar os seus vereadores, né, os seus gestores das câmaras, para poder participar desse evento que vai enriquecer ainda mais o seu mandato à frente das câmaras municipais. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Então, a gente agradece a participação aqui do nosso querido Domingos Taufner. Muito obrigado, doutor, pela aula de hoje. Hoje, de fato, foi uma aula mesmo. Muito né? aprendizado. Está aqui o nosso link para que os nossos vereadores possam participar. Qualquer dúvida que tiver sobre os assuntos que foram abordados aqui, pode colocar lá nos comentários, pode mandar para nossas redes sociais, que nós vamos passar para o doutor Domingo e ele vai ter, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de responder ao questionamento de todos os vereadores e presidente de Câmara.